Olá, gente querida do coração verde e amarelo, começando mais uma semana, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E mais uma vez queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Conte pra gente, comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. E depois do forró ter sido declarado patrimônio imaterial do Brasil pelo governo Bolsonaro, não é? Um momento bem bacana aconteceu no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro participou da comemoração do Dia do Forró e aniversário do saudoso Luiz Gonzaga, que nasceu em 13 de dezembro de 1912. Nós estávamos chegando em Pernambuco, em Santa Cruz do Capibaribe, no dia 4 de setembro desse ano, de helicóptero. E eu confesso que eu estava preocupado que não desse tanta gente na nossa motociata. E qual foi a surpresa? Que nós colocamos mais de 200 mil pessoas na rua, sem ter nenhum grupo político apoiando localmente. Só o senhor e o povo do Nordeste, que sabe o que o senhor está fazendo hoje, como esse movimento do forró. 30 anos que estava aqui nessa casa, aqui no governo federal, por forró ser decretado patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Na realidade, presidente Bolsonaro, o forró, ele já é patrimônio cultural do Brasil há muito antes disso, de fato, mas não era de direito. Não tinha acesso à política pública, não podia receber verbas, como hoje pode receber depois da assinatura desse documento. Não podia ser divulgado no exterior como merecia pela Embratur e pelo governo federal. E hoje, através disso, o senhor foi que fez isso. Não foi ninguém, foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, que botou uma equipe, como a Larissa acabou de dizer aqui, com zero influência política, 100% técnica. Que, presidente, em 3 anos de governo do senhor já vai entregando mais de 150 obras do IPHAN, que eram verdadeiros monumentos ao descaso. Só no meu ministério, presidente, são 3.200 obras. Só essa semana eu tive 3 entregas. Nunca isso aconteceu, porque o senhor tem respeito ao dinheiro do pagador de imposto. Osmar, licença. Um minutinho. Gente, é o seguinte, eu falei há poucos instantes com o presidente para que ele faça um projeto e mande para o Congresso para que Luiz Gonzaga seja inserido no livro dos heróis da pátria. Dos heróis da pátria. Luiz Gonzaga. O deputado Evair, do Espírito Santo, já mandou a sua assessoria redigir o projeto e com toda certeza será aprovado por unanimidade. Muito bom, presidente. O apresentador Ratinho não tem motivos para se preocupar quando o assunto é dinheiro, já que construiu um império dos grandes nas últimas décadas. Mas com o seu programa no SBT, justamente o que o fez ficar bilionário, parece que ele chegou ao fundo do poço da audiência em 2021. Em várias semanas ele alcançou números menores que 5 pontos, que comparativamente com outros momentos passados é a metade do que costumava ter. Há 10 anos, por exemplo, o Ratinho conseguia, bater pontos acima dos 10, algo que para o SBT à época era fácil e rentável. Mas em 2021 o negócio caiu no buraco mesmo. E agora surgem os boatos, questionamentos, se a baixa audiência levaria Ratinho a fazer o que fez em sua rede massa no estado do Paraná, onde recentemente demitiu um renomado jornalista, apresentador, não é? Pela baixa audiência. Isso mesmo.
A Ratinho demitiu um apresentador muito conhecido na sua rede por baixa audiência. E os boatos agora é se Ratinho também poderia ser demitido pela baixa audiência no SBT. Segundo o próprio Ratinho, mudanças podem acontecer, como circulou por aí a ideia de ter um só programa semanal. Em conversa com o A Tarde é Sua da Rede TV, Ratinho deu a entender que não tem previsão de saída do SBT. Isso é conversa fiada, é uma mentira, inventam muita coisa. Não pretendo sair daqui, pretendo morrer no SBT, quero ficar onde estou, garantiu o apresentador. E Alexandre Garcia repercutiu o que ele chamou de injustiça revoltante, que é exatamente o que milhões de brasileiros pensam, mas não são ouvidos por autoridades. Alexandre Garcia, o jornalista, escreveu sobre um cálculo feito pelo jornal O Estadão. Postou, escreveu, divulgou Alexandre Garcia o seguinte: o Estadão fez um cálculo que mostra que a soma das penas que foram subtraídas de condenados por corrupção com uma ajudinha da própria justiça chega a 277 anos. Tiraram, por exemplo, 26 anos de condenação do Lula, mais 38 anos do Eduardo Cunha, outros 14 anos do Sérgio Cabral e por aí vai. É uma lista enorme de pessoas que foram presas durante as operações da Polícia Federal porque embolsaram o dinheiro dos nossos impostos e hoje estão todos soltos. Quem está preso é por crime de opinião, o resto está tudo em liberdade. O julgamento que foi feito 9 anos depois do incêndio na Boate Kiss condenou 4 réus. Mas eles continuam soltos porque no Brasil tem segunda instância, última instância, eterna instância, transitado em julgado. Uma infinidade de dificuldades para se fazer cumprir a lei e punir condenados. Lá nos Estados Unidos, quando o juiz bate o martelo, dando a sentença, a pessoa vai para a cadeia. E é lá da cadeia que ela vai entrar com recurso em um tribunal superior. Aqui não, comentou Alexandre Garcia. Agora, toda a razão para o experiente jornalista. É a grande indignação do povo brasileiro. Como podemos chamar de justiça um poder que solta, solta e solta. Condenados e condenados e condenados soltos. Com criminosos que atentaram contra a vida de brasileiros soltos. Enfim, o que é justiça, afinal de contas? O João Dória pediu e Bolsonaro negou. O governo federal recusou oficialmente um pedido de João Dória para que a gestão da Cinemateca Brasileira passasse a ser feita pelo governo estadual em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. Logo após mais um incêndio, que atingiu um dos prédios com o acervo da instituição em agosto, a Secretaria de Cultura de São Paulo recorreu à pasta de Mário Frias, secretário especial de Cultura, para que fosse feito um acordo. A ideia era que São Paulo assumisse a administração da Cinemateca, arcando com parte dos investimentos necessários. Após as dificuldades que acabaram envolvendo o governo federal, Ministério Público, sociedade civil, o prédio principal da Cinemateca voltou a funcionar parcialmente por enquanto, só vistorias e controle de acervo. A Sociedade Amigos da Cinemateca venceu o edital, vai fazer a gestão pelos próximos 5 anos. O governador Dória queria a cessão do Teatro Brasileiro de Comédia, na região central da capital também, mas o governo de São Paulo não teve resposta, reclama que isso também nunca foi analisado pelo governo federal. Com posse marcada para esta quinta-feira, o ministro eleito do Supremo Tribunal Federal, o novo ministro André Mendonça, não irá comemorar sua posse na corte com uma festança em Brasília, como é tradição entre os magistrados. Em vez disso, ele planeja realizar um culto na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Brasília, logo após a cerimônia de posse. Mendonça, para quem não sabe, é pastor, ele é um pastor presbiteriano e está fazendo convites por WhatsApp e a pessoas próximas, a ele, utilizando parte do versículo de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, além de outros versículos bíblicos.
A expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro esteja entre os participantes do culto. Que reviravolta, hein? Para o ministro da Corte cancelar, por exemplo, lagosta, vinhos caríssimos, não é? E tudo que a gente sabe, conhece por aí, para fazer um culto de ação de graças. Muito interessante essa reviravolta que pode estar sendo começada com André Mendonça na justiça brasileira. E se Ratinho está com problemas relacionados à baixa audiência de seu programa no SBT, José Luiz da Atena, gente, o apresentador do Brasil Urgente na Band, foi mais longe. Ele se irritou ao vivo com o Ibope registrado pelo seu programa e fez diversas críticas ao sistema de medição de audiência. E ele foi longe, soltou o verbo contra os próprios diretores de seu programa. Os diretores cobravam de Datena pelo baixo Ibope, não é? Queriam uma reação. Foi quando Datena revelou que não acredita no sistema do Ibope e que as preocupações com esse índice estragam os programas. Ibope? Eu não quero saber de Ibope. Ibope coisa nenhuma. Tá me torrando a paciência com esse Ibope aí. Nunca ninguém viu esse aparelhinho aí. Parece a cabeça de bacalhau, disse Datena, se referindo ao ditado popular que diz que ninguém nunca viu a cabeça do peixe. E ainda Datena disse mais: se eu fosse a Band, mandava cancelar esse negócio aí agora. Eu não acredito nessa aferição, eu cortaria hoje. Isso só estraga o programa. Eu não confio, eu não acredito nisso. A Band não tem nada a ver, é minha opinião. Eu dou milão para quem aparecer com esse aparelhinho aqui. Dou milão, desafiou em seguida Datena também. No momento em que reclamava ao vivo do Ibope, seu programa Brasil Urgente registrava míseros 1,9 ponto de audiência, ficando atrás do programa Raul Gil, com 2,9 pontos, Cine Aventura Record TV, com 4,3 pontos, e o Caldeirão da Globo, que também apresentava uma audiência muito baixa, apenas 8 pontos. A Band não se pronunciou oficialmente sobre as declarações de Datena. Após o presidente Jair Bolsonaro vencer a enquete popular de personalidade do ano da Time, os editores da revista decidiram nomear outra pessoa. Trata-se do empresário sul-africano de 50 anos de idade, Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX. Vale ressaltar mais uma vez que a personalidade 2021 eleita pelo povo foi o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Já a Time justificou deixar de lado a votação do povo para nomear Elon Musk porque a personalidade do ano reconhece a influência e poucas pessoas foram mais influentes que o Elon na vida, na Terra e também fora dela, declarou o editor-chefe da revista. Chamado de líder controverso pela Time, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro recebeu quase 1/4 dos 9 milhões de votos. Apesar de a revista realizar a enquete para que o público tenha a chance de contribuir com a decisão via internet, a votação popular não é decisiva na escolha final dos editores. No ano passado, o prêmio foi concedido pela Time ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e à sua vice. Já em 2019, o reconhecimento foi para a ativista sueca Greta Thunberg. Agora, gente, alguém tinha alguma dúvida que a revista daria mesmo a premiação a Bolsonaro? E que exemplo, hein, gente? Sempre com disposição invejável, Silvio Santos completou 91 anos no domingo, dia 12 de dezembro. E por conta disso, Silvio Santos recebeu homenagens de famosos, muitos brasileiros, nas redes sociais e também de familiares. O genro de Silvio Santos, que também é ministro das Comunicações do Brasil, aproveitou a proximidade com o comunicador e celebrou o aniversário do pai de sua esposa, a Patrícia Abravanel. Simplicidade é uma das qualidades, muitas qualidades, do Sênior Abravanel, o amado Silvio Santos. E hoje comemoramos os 91 anos do maior apresentador de TV da história do Brasil, com quem tenho a honra de conviver. Que Silvio Santos tenha muita saúde, muitos anos de vida, que Deus continue o abençoando, escreveu Fábio Faria no Twitter.
Gente, se nessa segunda o presidente não pôde cumprir a agenda no Paraguai por conta do mau tempo, no domingo vimos que ele sobrevoou municípios do sul da Bahia, municípios afetados pelas fortes chuvas que vêm assolando a região. Na região, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as ações que o governo federal está realizando para ajudar a população, inclusive sobre a liberação pela Caixa de recursos do FGTS em no máximo 5 dias para pessoas desabrigadas das cidades em estado de calamidade, reconhecido pelo governo federal. O número já passou de 50 no estado da Bahia, não é? Em calamidade terrível, situação complicada e o reconhecimento, inclusive, de calamidade. Sobrevamos parte da região, órgãos federais todos envolvidos no trabalho de atendimento às vítimas, recuperação de estradas, distribuição de alimentos, entre outras atividades. O que nós queremos é o pronto restabelecimento da normalidade da região. Então temos aqui algumas autoridades presentes que poderão rapidamente expor o que está sendo feito pela respectiva direção deles. Então, começar com o comandante da Marinha, por favor. Senhor presidente, a Marinha disponibilizou, no tempo mais breve possível, equipes de terra, de fuzileiros navais para fazer reconhecimento, aeronaves de transporte e aeronaves de reconhecimento, e, dependendo da demanda conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, da Cidadania ou até do Ministério da Defesa, nós podemos ampliar essa capacidade, porque temos o segundo maior navio da Marinha, o navio Bahia, está bem próximo aqui do nosso litoral. Ele tem uma grande capacidade aérea para transporte também, se não é o caso, felizmente, mas pode ser necessário o hospital, o ministro da Saúde pode também dispor dessa facilidade. Então, de acordo com as demandas que forem surgindo, dentro da coordenação ministerial, a Marinha tem condições de ampliar esse apoio aqui. Rogério Marinho. Bom, presidente, nós aqui estamos na Central de Operações do Governo Federal. Aqui estão reunidos os diversos órgãos federais envolvidos nessa ação, de solidariedade, de apoio, de ajuda às populações vitimadas pela catástrofe do excesso de chuvas aqui no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais. Nós temos um centro aqui e outro em Minas. São 24 municípios que já tiveram a sua emergência decretada. Nós já liberamos quase 6 milhões de reais em ajudas emergenciais, no que chamamos de resposta, para compra de alimentos, medicamentos, de colchões. Nós estamos aí com mais 9 planos de trabalhos sendo estudados, esperando nos próximos 48 horas liberar mais recursos. Nós temos aqui todo um trabalho junto com a defesa aqui, que já tem 4 aeronaves aqui na área, 2 da Marinha, uma da FAB, uma da Polícia Rodoviária Federal, que está fazendo esse trabalho de resgate. E, enfim, presidente, nós estamos aqui à disposição para fazermos o que for possível e necessário para ajudarmos a população aqui do sul da Bahia. Reforçando o DENIT do Ministério Tarcísio e a Polícia Rodoviária Federal também, do Ministério da Justiça. João Laerte, por favor. Presidente, só... Deixa eu terminar aqui. Bom, o Ministério da Defesa concentrou aeronaves aqui para prover a parte do apoio logístico. Estamos agora com o comandante do Batalhão de Engenharia, 6º Batalhão de Engenharia lá de Salvador, para vir aqui para fazer o levantamento das principais obras de arte que foram danificadas, para restabelecer as ligações entre os municípios, e também estamos concentrando tropas para poder prover todo o apoio logístico necessário apresentado pelos outros ministérios. Ministro João Rola. Participando de toda essa iniciativa, presidente, quando o senhor convocou a mim, o ministro Rogério Marinho, então é muito importante a presença de todo o governo federal, que estava já presente na Bahia. Essas chuvas começaram já em outras regiões, como Itaberaba, e o governo federal tem sido decisivo em todas essas ações. Nós estamos, além disso, provendo cestas de alimento, a qual solicitei a logística e o apoio logístico do Exército, que também está mandando tropas do Batalhão de Engenharia para restabelecer esse posto de ligações. Agradecer ao comandante da Marinha, que enviou 2 helicópteros da Marinha, que foram decisivos em alguns resgates aqui em toda a região. A parte toda do abrigamento dessas pessoas através de recursos do Ministério da Cidadania, com todo o apoio institucional aos municípios e também ao voluntariado, pois muitas entidades, tanto religiosas quanto da sociedade civil, foram decisivas nesses dias nebulosos para a Bahia, mas que contou com a solidariedade de todos. E saúde. Presidente, o Ministério da Saúde tem técnicos da Secretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, da Força Nacional, está dando o suporte em conjunto com os outros ministérios, trazendo insumos estratégicos, medicamentos, vacinas,
para essas situações de catástrofe e estamos apoiando as autoridades sanitárias dos estados e dos municípios para que consigamos superar essa dificuldade. Antes de passar para o prefeito aqui, aproximadamente 50 prefeitos já decretaram estado de calamidade. Esse decreto chegou ao Ministério da Desenvolvimento Regional, já foram reconhecidos, já foi publicado no Diário Oficial da União. Aguardamos agora os respectivos prefeitos dizer se foi total ou parcial o afetamento. E daí, então, já está acertado com o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, para que esses recursos, em 5 dias úteis, no máximo, sejam liberados. E esses recursos têm a ver com o Fundo de Garantia. Prefeito, como é que está o atendimento aqui? O governo, obrigado pela presença, senhor presidente. O governo federal, com o senhor Hiller, tem dado um apoio fundamental à recuperação da nossa cidade, inclusive já com liberação de recursos. O apoio do governo federal tem sido irrestrito e irretocável. Perfeito, a gente está tendo todo o apoio necessário. A gente pede mais, porque a gente sabe que o prejuízo foi grande, a gente precisa recuperar a nossa cidade, a gente calcula um prejuízo na casa dos 40 a 50 milhões de reais sobre o nosso prejuízo. Perdemos 3 vidas humanas, que a gente lamenta muito, 2 crianças e um adulto. E temos mais de 100, entre 100 e 150 casas destruídas que precisam ser recuperadas, além de estrada. E a gente sabe que nós somos um município estritamente rural e precisamos dar atenção à nossa agricultura, que é o grande impulsionador da nossa economia. Obrigado, presidente. Esse obrigado é o prefeito Amaraju, agora o prefeito de Porto Seguro. Jânio Natal. Nós temos que agradecer, presidente, ao senhor e toda a sua equipe, nosso município de Porto Seguro e toda a região sofreram bastante com essas chuvas. Acreditamos no seu governo, acreditamos na sua equipe, tenho certeza que vocês nos ajudarão muito. Presidente, o que o senhor encontrou? O que o senhor viu? O senhor veio com um monte de ministros. Olha, eu sou da região do Vado Ribeira e cada 3 anos em média temos também uma enchente muito grande na região, foi um estrago muito grande. É que eu vi aqui, são dezenas de pontes destruídas, estradas obstruídas também, além de casas que foram praticamente deixaram de existir. Então, isso que do alto nós vimos aqui. E o objetivo maior também é trazer um conforto, mostrar que o governo federal está solidário com o sofrimento da população e com os nossos ministros estamos aqui buscando aí solução para o problema. Nesse sobrevoo, o senhor chegou a pousar em algum local? Não, só pousei aqui. Eu não sei se teremos condições de pousar mais algum local. Se tiver, nós pousaremos. Presidente Jovem Pan News, o governo do estado pediu em algum momento algum auxílio, alguma ajuda? Como é que está essa não entrou em contato comigo, mas estou pronto, se quiser entrar em contato comigo, nós estamos prontos a buscar aí solução para o possível atendimento partidário. Como é que o senhor... Se você me permitir essa questão, nós entramos em contato com a Defesa Civil do Estado da Bahia desde o princípio, nos colocamos à disposição, estamos fazendo nosso papel institucional de ajudar a Bahia, independente de posições políticas. Boa tarde. Acabamos de gravar parte da região sul da Bahia, onde pudemos ver os estragos proporcionados pelas chuvas. Alguns municípios bastante afetados, como Itamaraju, por exemplo. No primeiro momento, quando soubemos do ocorrido, além de contatarmos os prefeitos, nós providenciamos a liberação do FGTS. Os prefeitos, de forma bastante rápida, decretaram o estado de calamidade. O ministro Rogério Marinho acolheu, reconheceu, publicou o Diário Oficial da União e aguardamos agora os prefeitos informarem se a região atingida foi todo o município ou parte dele, para que a Caixa Federal, conforme já contactado com Pedro Guimarães, começar no máximo de 5 dias pagar aí a parcela de até R$ 6.200 do Fundo de Garantia e tempo de serviço. No mais, estamos tendo apoio também da Polícia Rodoviária Federal, dos nossos ministérios, obviamente, Defesa Civil também, de modo que eu passaria a palavra rapidamente para o ministro, com a autoridade aqui, para que ele rapidamente possa expressar o que ele viu e o que ele já está fazendo para que o sofrimento dos nossos irmãos seja diminuído e a região possa voltar à normalidade rapidamente. Rogério Marinho. Bom, presidente, desde o final do mês de novembro, quando as primeiras chuvas ocorreram, nós entramos em contato com a Defesa Civil da Bahia, também de Minas Gerais. Como o senhor colocou, quase 50 municípios já tiveram a sua calamidade, a sua emergência reconhecida pela MDR.
Aqui na Bahia já liberamos quase 6 milhões de reais. Nós estabelecemos um centro de controle e de acompanhamento dos desastres lá em Itamaraju, que é no sul da Bahia, e também um outro em Minas Gerais. Há uma série de providências sendo tomadas, tanto na questão da resposta imediata, que é a necessidade de curtíssimo prazo de alimentos, de cobertores, de medicamentos, aí cada um vai falar o que está fazendo aqui, né? Como também de médio prazo, que é a questão da retomada de serviços essenciais que foram interrompidos e posterior reconstrução da infraestrutura dos municípios. Como o presidente nos orientou, nós estamos aqui à disposição de um corpo de engenheiros da Defesa Civil virá a Bahia na segunda-feira, a exemplo de Minas Gerais, para ajudar os prefeitos a fazer esse projeto de reconstrução. Bom, o governo federal está organizado por suas estruturas e o Ministério da Defesa está coordenando os esforços. O chefe de Estado-Maior Conjunto está aqui presente, ele vai falar dos esforços em geral do Ministério da Defesa. No caso específico da Marinha, nós estávamos em condição de uma resposta rápida, de uma pronta resposta, então fomos os primeiros a acionar aeronaves para cá, que já se seguiram outras aeronaves, e nós estamos também com uma precursora de fuzileiros navais para apoiar em ações via terrestre, se for necessário, com tropa que está reconhecendo, fazer resgates, buscar gente em áreas desabrigadas, enfim, se precisar deslocar de bote, de lancha. Além disso, eu creio que o senhor do Bonfim olhou também pelo povo aqui do sul da Bahia, e nós estávamos já fazendo uma grande operação no norte do Espírito Santo, e o segundo maior navio da Marinha, o navio desembarque multipropósito Bahia, por acaso, está bem próximo, com uma capacidade de aeronave, de hospital, de água, de todo tipo de socorro, caso a situação evolua. Esperamos que isso não aconteça, mas nós estamos em condições de atender. O Bahia está bem próximo, fica lá a 10 milhas da costa, cerca de 20 quilômetros, e poderá ser uma base aérea, um aeródromo com manutenção, com facilidades de hospitalares e tudo, caso seja necessário. Laerte, chefe de Estado-Maior Conjunto. Bom, senhor presidente, o Ministério da Defesa já está em coordenação com os demais ministérios. Estamos concentrando meios e materiais e pessoas para prover o apoio necessário. Estamos realizando o apoio aéreo com a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, na parte de apoio de reconhecimentos aéreos, busca e salvamento de pessoas afetadas. Estamos também apoiando a Força Nacional do SUS para o transporte de medicamentos para Itamaraju, concentrando também meios no tiro de guerra de Itamaraju. Estamos também, militares do Batalhão de Engenharia, do 4º Batalhão de Engenharia de Construção, já estão na área para levantamento de necessidades e materiais e de trabalho a serem realizados para retomar o trânsito normal de suas vias. Estamos também buscando retificar ou restabelecer a ligação com o Juruçu da Bahia e também em condições, Exército, Marinha e Aeronáutica, em condições de prover todo o apoio logístico necessário às pessoas e municípios afetados por essa catástrofe. Só isso, presidente. Queiroga, ministro da Saúde. Bom, o Ministério da Saúde se soma às ações dos demais ministérios do tocante à área da saúde pública, trazendo insumos estratégicos para apoiar nessa emergência sanitária que se segue à catástrofe, e estamos atuando em conjunto com as autoridades sanitárias dos estados e dos municípios para levar uma assistência de saúde adequada para a população dos municípios afetados. Ministro da Cidadania, João Romão. Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer ao empenho de todos na superação dessa catástrofe em virtude das fortes chuvas. Como meu colega Rogério Marinho falou, desde o final de novembro, a equipe da Defesa Civil e da Assistência Social já estão no estado da Bahia. Começou com fortes chuvas lá em Itaberaba e que se estendem, concentrando aqui no extremo sul da Bahia, em Minas Gerais, mas também em outras localidades, onde eu aproveito para mandar um abraço e a minha solidariedade para todos os nossos conterrâneos da cidade de Amargosa, presidente, que teve fortes chuvas também, inclusive tivemos óbitos lá em Amargosa.
E são muitas ações que estamos agindo de maneira coordenada por parte do governo federal, com toda essa interface, Polícia Rodoviária Federal, a Marinha, que mandou 2 helicópteros, está muito atento no campo de operações, o Exército, que está deslocando, inclusive, batalhão de engenharia do Exército para poder dar acesso a localidades que estão sem possibilidade de contato. Toda a parte da Defesa Civil, nessa central de controle, o SUS, através do Ministério da Saúde, assim como o SUAS, que é o Serviço Único de Assistência Social, onde estamos não apenas transferindo recursos, mas mandando aqui mais de 30 mil cestas de alimentos já estão sendo destinadas com apoio logístico do Exército Brasileiro, presidente, e também toda a parte de acolhimento, onde muitas prefeituras, são mais de 60 centros de acolhimento, para que a população possa assim ser abrigada. Portanto, eu queria agradecer a todos esse momento de cooperação, gestores municipais, órgãos públicos, voluntários da sociedade civil, identidades religiosas. Esse é um momento de cooperação. Todas as ações aqui não levam em consideração nenhuma feição política. Então, é lamentável que num momento como esse, muitas pessoas têm que se utilizar desse momento de dor da nossa população. O governo do presidente Bolsonaro tem buscado atuar, buscando cooperação. Esse não é um momento de disputa política nem ideológico partidário, mas sim de união de forças em defesa do povo baiano. Muito obrigado a todos. Senhor prefeito de Porto Seguro. Meu presidente, nós de Porto Seguro e toda a região acreditamos no seu governo, acreditamos na sua equipe e temos certeza absoluta que o senhor e toda a sua equipe saberão ajudar a nossa região, e principalmente Porto Seguro, uma terra eminentemente turística. Muito obrigado pela sua presença e toda a sua equipe, e que Deus lhe abençoe. Dando continuidade à coletiva de imprensa, lembramos que é permitida apenas uma pergunta por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas sejam breves e se atenham aos temas atuais do estado da Bahia. Convidamos, então, Gutenberg, da imprensa, na NET. Bom dia, a todos, ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente, a vinda aqui é uma vinda de última hora, mas de longo prazo. Qual o principal investimento nesse momento para a população de Porto Seguro e região? É emergencial. A questão do fundo de garantia, a recuperação das estradas, pontes, alimentos, água. Algumas pessoas tiveram a residência completamente destruída, questão de resgate. Basicamente é isso. E a presença nossa é um ato de solidariedade com o povo aqui da Bahia. Convidamos Mariane Barros, da TV Record. Presidente, bom dia. A gente sabe, segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, será um repasse quase de 6 milhões de reais para as cidades que foram afetadas. Eu gostaria de saber como é que vai ser feito esse repasse, vai ser dividido de valor igualitário ou se será feito um cálculo em cima à catástrofe de cada cidade. Esses 6 milhões são para apenas 5 cidades. Nós estamos com mais 9 planos de trabalho em análise e tem 24 municípios aqui no estado da Bahia aptos a apresentarem projetos de enfrentamento e emergenciais. Então, os 6 milhões é apenas o início desse processo, tem depois toda a área de reconstrução, enfim, é apenas o início. Convidamos Kátia Petersen, da Rede Bahia. Boa tarde, presidente. Como a maioria dos colegas já colocaram aqui, a situação, vocês puderam observar, é bastante delicada da nossa região, principalmente o extremo sul sofreu bastante. São mais de 3 mil famílias desabrigadas. Desculpa, porque para a gente tem sido muito difícil acompanhar tudo isso. E vocês já deram um panorama geral do que vai ser feito, mas eu gostaria que o senhor pudesse detalhar de que forma que o governo federal vai minimizar o sofrimento dessas famílias que perderam tudo. Nós presenciamos a cidade de Medeiros Neto debaixo d'água, são bancos, pessoas que iniciaram seus negócios e acabaram perdendo com a enchente. Jucuruçu, que ficou totalmente ilhada, Nova Alegria. Então são pessoas, às vezes trabalhadores rurais, que vão precisar recomeçar mesmo a vida. De que maneira que o governo federal vai poder ajudar essas famílias e a nossa região a se reerguer? Vamos passar para o Rogério Marinho.
também tivemos uma catástrofe ano passado. Quando muitos governadores, o pessoal da Bahia fechou todo o comércio, né? E obrigou o povo a ficar em casa. O povo, em grande parte, informais, condenados a morrer de fome dentro de casa. O governo federal atendeu a todos com auxílio emergencial. Na verdade, chegou a 68 milhões de pessoas, num primeiro momento, gastando quase 50 bilhões de reais por mês. O governo é sensível a esse problema, te pede a colaboração de todos para que se supere esse problema e também, né, não destoamos a economia em nome de, seja lá o que for, apesar de respeitarmos e entendemos a gravidade que esse vírus aí tem proporcionado ao Brasil. Então o Marinho pode melhor responder essa pergunta, porque o Ministério é dele. Obrigado, presidente. Presidente, tem 3 coisas importantes aqui. A emergência, é o que está acontecendo aqui. Cada um desses órgãos aqui do governo federal está fazendo sua parte para resolver o problema das famílias que estão desabrigadas e da recuperação e retomada de serviços essenciais que foram interrompidos. Então, essa é a primeira ação. Esses 6 milhões que nós falamos agora, 5 municípios apresentaram os projetos. Foram resolvidos em menos de 72 horas. Tem 9 sendo analisados. Nós esperamos até terça ou quarta-feira liberar mais esses 9. Estamos aguardando que as prefeituras entreguem os seus planos de resposta. Em seguida, há um projeto de retomada, ou seja, a restabelecimento de serviços essenciais. E, por fim, a reconstrução da infraestrutura, inclusive da residência dos moradores que, porventura, tenham sido atingidos por essa tragédia. Além disso, o presidente nos determinou, o Ministério do Trabalho sensível e a Caixa Econômica, a liberação da conta de fundo de garantia emergencialmente para todos os municípios que estão em calamidade. 2 outras ações. Nós vamos, a partir do próximo ano, antecipar o abono para aquelas famílias que estão nessa região e estender em 2 parcelas o seguro-desemprego para essas famílias que estão nessa região, que é uma ação do Ministério do Trabalho junto ao CODEFAT. Convidamos Alaine Ramos, de Comédia e Família. Boa tarde, presidente. Para mim é boa tarde ainda, porque eu não... Na verdade, não é boa tarde porque eu ainda não almocei. Mas vamos lá. O caos e sua situação emergencial causada em municípios e cidades no extremo sul da Bahia, a culpa é de quem? Posso brincar um pouquinho com você? Número 1, opção, da mãe natureza. Número 2, da falta de planejamento e estrutura. Número 3, minha por ter dançado a dança da chuva 2 meses atrás na aldeia dos índios Pataxós. Ou sua, presidente, por tudo de ruim que acontece, a culpa sempre é sua. E por fim, hoje é meu aniversário e eu gostaria muito de entregar um presente para você após a entrevista. O Brasil é um país muito grande, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós temos, às vezes, em um mês, as 4 estações. E esses fenômenos naturais, infelizmente, acontecem. Se bem que o Brasil é um país abençoado por Deus. Não temos terremotos, maremotos, tsunami, entre outras coisas. Questão de responsabilidade, nós sabemos bem definir a quem cabe. O governo federal tem feito seu trabalho desde o início, janeiro de 2019, e dando uma satisfação a todos do que nós fazemos e podemos fazer. Essas questões que acontecem, infelizmente, quando assumimos o governo, lamentavelmente aconteceu aquela questão de Brumadinho. No mesmo dia já tinha gente nossa buscando resgatar corpos e levar conforto aos familiares. Aqui é exatamente a mesma coisa. Não é o caso de apurarmos aí quem é o responsável por isso ou aquilo. Essas questões, infelizmente, acontecem com todos nós. Parabéns pelo seu aniversário. Convidamos para a última pergunta José Alencar, do Giro de Notícias. Senhor presidente, ministros, deputados, imprensa aqui presente, cumprimentamos. Há mais de 15 dias iniciou-se um problema aqui no extremo sul. Inclusive, minha cidade, senhor presidente, foi a primeira, Itabela. Não pela enchente, o vendaval. 200 casas telhadas. E esses 15 dias, senhor presidente, nós não vimos uma ação do governo do Estado. Eu queria só que o senhor me respondesse. O governo do Estado solicitou ao senhor e o senhor negou qualquer ajuda à Bahia, ou ele não solicitou nada nesses últimos 15 dias? Ao senhor e ao ministro, por favor. Eu vou passar ao João Roma, que é da Bahia, mas
Houve solicitação, João, do governo do Estado? Não houve solicitação, mas houve a pronta ação, em especial da Defesa Civil, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, que automaticamente contactou a Defesa Civil Estadual, tomando todas as providências. Agora mesmo em Itamaraju, se ouviu da boca do prefeito a dificuldade de cooperação, né, dos órgãos estaduais para ações humanitárias, ações que estamos fazendo sem olhar a quem. Então, o que cabe nesse momento não é disputa partidária ideológica ou o que seja. O que cabe nesse momento é a união de forças, porque quem está em situação de desespero, quem precisa sim, ser amparado, quer a ação do Estado e não quer saber de quem está vendo essa ação. O governo federal, o presidente Bolsonaro, está prontamente mobilizado desde o início da decorrência dessas chuvas que estão causando calamidade e sofrimento ao nosso povo. Na quinta-feira eu estive no estado de São Paulo, ou melhor, na sexta, no sábado no Rio de Janeiro, mas acompanhando os problemas que aconteceram aqui. O Rogério Marinho também é uma pessoa habilitada a responder essa pergunta aí. Olha, existe uma articulação a nível nacional, inclusive institucional. Nós somos responsáveis pela defesa civil do país. Então, na hora que acontece o acidente, imediatamente nós acionamos a Defesa Civil do Estado. Ao contrário do que foi dito, a gente nem precisa que o governador nos procure. Nós o fizemos. Nós acionamos a Defesa Civil do Estado desde o início, final do mês de novembro. A nossa equipe veio para a Bahia desde o princípio do mês de dezembro. Nós já estamos quase terminando essa primeira quinzena. Inclusive, estamos com um centro operacional funcionando lá em Itamaraju. Né? E como temos também um outro centro lá no norte de Minas Gerais, para justamente fazer essa coordenação das ações ligadas ao resgate e à recuperação das pessoas. Encerrando aí. Agradecemos a participação de todos e está encerrada esta coletiva de imprensa. Peraí, dá uma exceção para esse colega ali, por favor. Presidente, parabéns aí pela sua iniciativa, o senhor Rocha. Eu gostaria de saber o seguinte: o ministro. Só para me apresentar, sou Gil Rocha, aqui do município. Presidente, eu ouvi o ministro Marinho falar sobre 24 municípios afetados e que teriam sido decretados de situação de emergência. A gente entende que Porto Seguro também tenha sido bastante afetado, o senhor visitou aí pelo helicóptero, mas o que prevalece? Essa defesa civil do município, do estado, não reconheceu Porto Seguro como situação de emergência. Porto Seguro será contemplada com esse benefício, já que ele não foi reconhecido pelo estado como município afetado pelas chuvas? Olha, o interessante é que o Estado acordasse também, mas não impede que nós façamos esse reconhecimento. Tá? Então nós estamos agilizando o mais rápido possível. Para você ter uma ideia, a liberação de recursos está chegando a 72 horas após a apresentação do plano de trabalho. Vai ser diferente com o Porto Seguro. Pessoal, às vezes o afetamento é parcial também. Okay? Pessoal, muito obrigado. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.